Vou comentar aqui sobre o índice. A gente comentou hoje de manhã lá durante o mercado, na sala, sobre esse tipo aqui de queda, sobre não operar contra, por que não operar contra, e também como achar alguns sinais para entrar a favor. Então, eu, por exemplo, comecei entrando nessa queda, nessa barra aqui. Eu só fiz inclusive duas vendas, então eu só vendi essa barra e depois eu vendi aqui a barra, essa barra aqui que era 15 informação. Aqui até bastante pessoas pegaram lá na sala a venda, inclusive mais alto que eu, pegaram aqui acima dela o fechamento dela. Porque isso aqui é um tipo de mercado que ele engana muito, principalmente quem está começando, acaba olhando essas barras e buscando reversões, mas a tendência é muito forte. O mercado abre com um gap de baixa muito forte. E aí você observa a continuidade, lateralidade de três barras e aí continuidade. Essa linha aqui, pontilhada, era a mínima do ano, né? E o preço passa dela. Isso aqui é claro que pode ser um movimento climático. Você não tem como saber no momento aqui se é climático ou não. Mas aí você observa a volta e o preço não consegue. A gente sabe, deixou gaps aqui abertos. Isso aqui é um sinal muito forte. E aí você olha para a média aparece aqui um raio, aqui um negócio absurdo, muito forte para baixo. Então, provavelmente o preço chegando até a média, ele poderia sentir ainda algum impulso para baixo devido à probabilidade do mercado, da possibilidade de uma volta aqui em V ser mais baixa, em uns 25% no máximo você tem de chance se você comprar aqui para realmente tentar pegar um swing bem grande. Então é baixa probabilidade. A maioria das vezes vai dar errado. Se você fizer isso, você tem que ter um tipo de você tem que gerenciar essa operação de uma forma a pegar muitos pontos, muito mais pontos que o stop para poder compensar no longo prazo. Isso não faz sentido. Para mim, que gosto de operar a tendência, não faz sentido. Então, eu esperei essa primeira correção. Isso aqui é praticamente um setup da metodologia. Você tem gap de baixa, força aqui de baixa, preço abaixo da média, rompimento de uma região importante. Claro que não é um rompimento tão relevante considerando que isso aqui é a mínima do ano, então para você talvez falar realmente que a mínima do ano rompeu, você precisaria de barras fortes em tempos gráficos maiores. E aqui é o tempo gráfico operacional de 5 minutos, mas ainda assim é importante. E aí depois de todo esse movimento, você tem compradores que não ganham dinheiro nenhuma vez no dia com ordem stop, ou seja, ordens no rompimento de barras. Se alguém comprou aqui e não conseguiu pegar nenhum para um, então não ganha dinheiro. Quem comprou aqui não pegou, não conseguiu nada, e o preço não perde mais máximas de barras. E aqui eu já comentei, não deu também. Então, uma L1 nesse tipo de mercado com essas características que eu comentei, é um tipo de padrão aceitável para venda, ainda que a barra não seja um grande sinal assim, né? Então eu vendi aqui uma parte da minha mão para escalar entendendo as probabilidades, eu ia vender até aqui em cima e eu gerenciei o tamanho da mão para conseguir que o meu stop ficasse lá acima e eu conseguisse vender mais aqui, caso fosse necessário. O preço continua em queda, não existem compras, qualquer compra aqui é possivelmente uma armadilha. E aí nessa barra aqui eu vendi mais, saí em scalp de uma parte e a outra parte eu saí nesse pavio aqui quando estava voltando eu saí fora. Mas não pensaria em compras em nenhum momento. Eu compro para sair quando eu não gostei muito do sinal, eu compro para sair da operação. Não compro para entrar, que eu precisaria de motivos mais fortes para isso. E aí, inclusive, não teve aqui nenhum motivo mais forte, porque depois que eu saí, acabou que o preço ainda deu uma boa continuidade e foi mais baixo. E aqui embaixo tinha um movimento projetado aqui nessa região e tinha um movimento projetado também, acho que aqui nessa região assim. Então, tinha movimentos projetados de impulsos dos dias anteriores que davam aqui nessa região, que eram possíveis regiões de alvos. Isso não quer dizer que vai segurar o preço, mas é uma região para tomar cuidado, ainda mais quando você vê uma barra grande assim, uma das maiores barras da tendência, tarde aqui na tendência, dá para se dizer. Não existe cair demais ou subir demais, o preço ele vai muito mais longe às vezes do que se pode imaginar, mas barras grandes em tendências prolongadas tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente para não vender a mínima dessa barra. E aí acabou que aqui realmente o preço segura aqui nessa região, faz um fundo duplo que eu não compraria, não acho que tem probabilidade, e vem finalmente testar a primeira vez a média móvel. Eu acho que tudo bem se alguém, por exemplo, vende essa barra aqui,
apesar aqui da sobreposição e da média já ter ficado um pouquinho lateral, que ele demorou aqui na região da média. Apesar desses fatores, eu acho que ainda tudo bem em vender essa barra com o stop do tamanho dela para buscar um movimento equidistante aqui na direção de queda, porque você tinha probabilidade, considerando toda a força que o mercado desenvolveu aqui na queda no início do dia. Você tinha uma boa probabilidade desse reteste aqui de fundo. Acabou que não aconteceu, nem sempre acontece. E aí o preço gerou uma segunda perna. Então, alguns iriam contar isso como duas pernas e uma possível armadilha de duas pernas. Ou também, talvez outras pessoas iriam pegar o topo anterior e contar como uma wedge, três puxadas. E aí é três puxadas contra toda essa tendência. E aqui você tem um padrão na metodologia, praticamente um setup de venda também, padrão chamado MAC. Então, no rompimento dessa barra, você tem um padrão de venda. E essa barra aqui é uma give up bar. Então, inclusive, uma barra que você pode vender até aqui assim na barra. Depois que ela vem acima e deixa o pavio e está voltando, você vende aqui. Igual eu fiz ontem no dólar, para quem acompanhou. Ou vende o rompimento dela, acaba que é um setup. Ainda que isso aqui sim está íngreme. Está íngreme, tem força isso aqui, tem uma certa pressão, essa alta. Mas ainda assim a tendência é muito forte. Isso aqui pode ser talvez somente uma correção um pouquinho mais profunda aqui na tendência para dar uma puxada para baixo ou pelo menos retestar fundo, que era a probabilidade. É a segunda probabilidade que o mercado ficasse lateral, ele acabou ficando. Então quem vendeu aqui conseguiu provavelmente 1 para 1 ou até mais em relação a essa barrinha, porque já compensa também qualquer movimento equidistante devido à probabilidade. Então no 1 para 1 você pode até fazer parcial e pode segurar mais. E aí depois o preço lateralizou. E aí aqui ele já tinha dado alguns sinais de ficar cortando a média. E aí aqui ele deu mais sinais. Então ele não saindo aqui dessa região já daria para provavelmente desistir do trade ou pelo menos é, gerenciar o trade de uma forma aceitável pela metodologia, que é deixar o stop acima de barras fortes de venda, até mesmo dessa aqui, e provavelmente seria tirado fora aqui em algum momento. Porque aqui aí o preço ficou mais lateral, mas ainda assim não aumentou em nenhum momento tanto assim as probabilidades dele ir acima. É, ele ir para alta em vez de ir para queda. Então, que ficaria difícil comprar aqui. Primeiro que a gente não compra TTR na média móvel porque isso é um arame farpado. E aí se você quer comprar realmente, você compra baixo aqui. Então, ou você compra aqui, mínima falha de rompimento de fundo que não aconteceu. Ou você vende máxima, rompimento de máxima você vende. Aqui aconteceu. É essa forma que se opera esse tipo aqui de mercado. Ou até mesmo o rompimento dessas máximas aqui menos relevantes, considerando que você já está aqui alto aqui nessa lateralidade. É, mas, mas essa parte aqui da tarde realmente foi mais difícil de operar. Um ponto importante aqui no price action, e é claro que aqui alto na lateralidade você tem aqui uma segunda entrada, topo duplo pode ser aqui ou pode ser aqui. Você tenta operar vender alto e aqui comprar baixo, caso você não queira operar com ordens limitadas. Então, por exemplo, você não compraria essa barra, nem essa barra, nem essa barra. Talvez não venderia também porque elas são barras que fecham nas máximas. Mas aí essa barra aqui você já pode ser que você venda ou essa aqui, se você opera a ordem stop, porque aí você já sabe que o preço veio lá, mais uma vez aqui em cima falhar. E esse movimento tende a puxar o preço pelo menos para essa região aqui central. E aí, um ponto importante é que quem opera price action de uma forma razoável, aí, talvez durante esses movimentos aqui mais complexos, você percebeu isso aqui, mesmo estando posicionado aqui em bons trades na venda, provavelmente deve ter desistido aqui em algum momento, a não ser que estava tentando um trade realmente de swing. É, mas a maioria dos operadores que operaram na parte da manhã price action, num nível aí aceitável, conseguiram fazer alguma coisa aqui, algum dinheiro aqui nesse movimento e talvez já nem seria mais necessário ficar operando tanto aqui na parte da tarde. Porque isso aqui é armadilha, obviamente muitos traders contra, mas é um comportamento assim operável para esse action. Inclusive eu tenho algumas anotações aqui do livro que falam sobre movimentos assim. Então, é, esse tipo de movimento, por exemplo, as entradas a favor da tendência geralmente são mais assustadoras, mas também são mais lucrativas. São assustadoras porque o mercado sempre parece exagerado. Então, se aplica perfeitamente a isso aqui. Isso aqui também, a partir daqui assim, para mim, ele já é um canal estreito.
partir dessas barras aqui, e ele nem perde aqui máximas de barras mais aqui. Então, se for canal estreito normalmente leva reversões minoritárias, e reversão minoritária geralmente leva a uma continuidade, ou no máximo a uma lateralidade. Então, isso quer dizer, isso aqui é uma barra, essa barra aqui é uma reversão minoritária, essa barra é uma reversão minoritária, essa barra porque são um canal estreito, e essa barra, essa barra poderia ser, acabou não sendo. Mas olha, se você tivesse comprado, você teria muito mais stops do que uma operação que tivesse realmente funcionado. E ainda assim, essa aqui que funcionou, ela levanta até a média móvel, a probabilidade que era grande de entrar vendas, então talvez não compensaria. E reversões minoritárias, que são essas barras, levam normalmente a uma continuidade para baixo ou a uma lateralidade. Então, você deveria operar a favor desse movimento. E aí, obviamente, buscar formas de entrar a favor. E aí, para esse action, te dá formas de entrar a favor, vendendo acima de barras, vendendo L1 ou vendendo L2 quando possível, vendendo barras fortes contra a tendência, que normalmente são armadilhas, e tendências fortes que criam dificuldade de você achar entradas, elas também criam boas barras contra a tendência. As melhores barras, uma das melhores barras de tendência, as melhores barras de tendência de alta normalmente são formadas em uma tendência forte de baixa que vai indo aos poucos, sem tanta aceleração assim. Isso é um comportamento do mercado também que a gente viu inclusive quinta-feira passada, isso acontecendo mais na alta, na parte da manhã. Então, tem até mais uma anotação aqui também, esse aqui do livro do Tendências. Então, quando todos querem uma correção, ela normalmente não ocorre por um bom tempo. Traders fortes vão vendendo em pequenas partes para gerenciar o risco. Essa pressão trabalha contra a formação de uma correção. Então, é isso aqui. O mercado vai vendendo às vezes em partes menores, vendo que está caindo e talvez não vai voltar, para gerenciar o risco, o mercado vai vendendo em partes menores e o mercado vai caindo sem produzir grandes correções. Inclusive foi o que eu fiz. Comecei a vender aqui e depois vendi aqui. Talvez poderia até ter vendido mais, mas o meu resultado já foi alcançado aqui e também já tinha mais trade lá do dólar para complementar. Então acho que isso aqui, esses comentários que eu fiz é algumas coisas que daria para observar hoje aí no dia, olhando para price action, somente para comportamento de barras, olhando para a média. E aí, se você ficar desconfortável operando isso aqui, é, você tem que treinar mais, usar replay, pegar um mercado como esse dia aqui de hoje ou quinta-feira passada, sabendo já o que aconteceu, talvez te ajude a ir se acostumando com esse tipo de mercado, e você pega e faz o replay, mesmo sabendo que já aconteceu isso, para você ver a formação das barras, para você ver como que elas enganam, para você ver como que às vezes o mercado deixa todas essas barras aqui com pavios, mas ele não viola uma máxima de barra e não tem sobreposição de corpos de barras. Olha o corpo das barras como não se sobrepõe. Isso aqui, na metodologia, é chamado de uma tendência do GIS, e tendência do GIS você não opera contra de forma alguma. Ela pode, em muitos casos, até gerar uma correção profunda, dependendo do contexto onde que ela apareça, mas não se opera contra, a não ser depois que você vê compradores ganhando dinheiro com ordem stop. E aqui você não viu durante toda essa queda, nem com ordem limitada, os compradores não conseguiam ganhar dinheiro. Essa barra aqui, inclusive, não conseguiu dar nenhum para um dela. Era um pouco para cima aqui, um para um. Então você não vê realmente compradores ganhando dinheiro, e aqui eles ganharam. Talvez aqui ganharam para um e aqui. Mas se você quer comprar, você não vai ser o primeiro. Você não vai querer ser a primeira pessoa a ganhar dinheiro no mercado contra a tendência. Espera alguém ganhar e depois você entra. E para a gente tentar compras de swing, a nossa forma de operar na metodologia, você espera pelo menos uma MTR. Então, MTR resumindo bem rápido, você tem uma tendência aqui de baixa forte, você tem a linha de tendência, você tem o rompimento aqui da linha de tendência. Quanto mais forte isso aqui, melhor. Aqui não chegou a ser tão forte assim, mas foi íngreme. E aí você tem uma volta do preço a testar o fundo com duas ou três pernas, quanto mais pernas melhor, e quanto mais fraco e confuso ele vir aqui para o fundo melhor, e no fundo deixando bons padrões de compra, você vai talvez procurar realmente compras para buscar uma reversão de tendência. E depois de tudo isso aqui acontecer, acabou que essa correção aqui não veio
tão baixo aqui, seria melhor se tivesse vindo. E depois de todo esse padrão aqui acontecer, você tem a formação da MTR e ainda assim você achando bons padrões aqui embaixo para comprar, você comprando aqui embaixo boas barras, ainda assim o teu trade vai ter no máximo 40% de probabilidade de sucesso porque você está operando contra a tendência. Então ele tem uma probabilidade um pouco baixa, apesar de todos os fatores. E aí, sabendo disso, se você, por exemplo, quer comprar aqui, com certeza você tem menos de 40% de probabilidade, porque você não esperou nem a força dos vendedores aqui dar uma amenizada na força, uma quebrada na força, e você não esperou a correção para ver se ela ia voltar sem força, assim, se sobrepondo e confusa, ou se às vezes você tem uma volta muito forte, então acaba que isso aqui viraria totalmente o pullback. E aí onde que a gente consegue observar, medir a probabilidade realmente é na análise da barra. No barra barra, a gente consegue observar que aqui, por exemplo, está entrando força, está entrando pressão, continuidade, e aí também a gente conseguiria observar que aqui poderia ter uma volta bem fraquinha para baixo se o preço estivesse soltando só dos dias aqui. Então, no barra barra a gente consegue mudar as probabilidades. E aí isso aí possibilita estruturar os trades.